Nesse outro programa, o senhor dizia que quando era esquerdista, mentia para si mesmo, que depois de 40 anos a situação mudou. Dentro dessas coisas, quero saber como e por que o senhor viu que a esquerda era ruim. Como foi o processo? Eu digo, o processo foi muito longo, porque, inicialmente, eu comecei a ficar deprimido, né, de ver a falta elementar de moralidade que o pessoal comunista tinha nas suas relações, não só com os adversários onde eram pensados e tratados como se fosse lixo, mas até internamente, uns com os outros. Quando desconfiavam do sujeito, destruíam a vida do cara. Eu acho que eu contei aqui nesse programa a história do próprio sujeito que me cooptou para o Partido Comunista e que depois o pessoal da cúpula do Comitê Estadual desconfiou que o sujeito tinha uma ligação, que era um espião, coisa que ele não era, e destruiu a carreira do sujeito assim em 2 semanas. O cara era um jornalista relativamente importante, foi excluído da profissão, não é que ele não entrava numa redação. Você vê o poder que o Partido Comunista tinha. E ainda tem, com outros nomes, o Partido Comunista ele não cessou de existir, ele se diversificou em várias organizações. Né? Então, hoje está mais poderoso do que naquela época. Então, simplesmente chutou um sujeito para fora da profissão, o cara virou um mendigo, bêbado, destruíram a vida do cara. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Né? Mas, inicialmente, eu só me afastei do partido. Falei, eu me afastar, eu não fiquei contra. Eu me afastei e falei, não, eu vou para casa pensar. Né? E foi daí que eu comecei. Eu falei, bom, em primeiro lugar, eu tinha que completar os meus próprios estudos de marxismo. Eu não conheço outra pessoa que estivesse no partido naquela época, com 2 exceções, que uma era o velho Nabor Caire de Brito, que a gente chamava do capitão, e eu tenho um rapaz chamado Roberto Negrão de Lima, que era neto do governador do Rio. Só essas 3 pessoas estudavam. O resto era tudo Emir Sader, era tudo chutador, entendeu? Mas a gente estudava para valer. Tá certo? Então, completando ali o que eu precisava para me informar do marxismo, eu falei, bom, agora vamos ver as críticas do marxismo, vamos estudar o que tem do outro lado, vamos estudar os autores reacionários, etc, etc. Não com o espírito comunista, porque comunista não, nós precisamos estudar para conhecer a mentalidade do adversário para poder mais facilmente vencê-lo. E pela primeira vez eu falei, não, eu vou ler não com a simples ideia de pegar o truque do cara para poder acabar com ele. Eu vou botar os dois lado a lado e vamos fazer um julgamento justo. E é só você experimentar fazer isso. Experimente dar credibilidade ao argumento do adversário como você dá ao do seu lado. Tá certo? Dá a mesma credibilidade. Nem a favor, nem... Você vai ver assim que não sobra nada do comunismo. Nada. Primeiro não sobra nada do marxismo. Quer dizer, o marxismo como análise histórica, como filosofia, é uma verdadeira bosta, é charlatanice, do começo até o fim. Nada se sustenta ali. Não estou querendo dizer que Karl Marx fosse burro, não. Era um homem um grande talento. Só que era um sociopata, mentiroso, perverso, e que sofria do delírio de interpretação, que fala o famoso doutor Paul Serrier. Delírio de interpretação é uma forma de loucura, que o sujeito não tem perturbações sensoriais, ele não vê coisas. O que ele vê são coisas que existem. Só que na hora de articular, ele articula de maneira fantasiosa. Então, por exemplo, a simples crítica da escola austríaca à economia marxista é você ler aquilo e você nunca mais se ilude com aquilo. Porque acontece o que aconteceu com o Eric Wegener. Né? Eric Wegener dizia, ele leu o Capital e virou marxista. Daí no semestre seguinte ele teve umas aulas de economia política e curou disso em 3 meses. Tá certo? Eu não curei 3 meses, eu levei anos. Tá certo? Mas, por exemplo, o livro do Ludwig von Mises, Socialismo, a análise econômica e sociológica, fala, não sobra pedra sobre pedra, é impossível. O livro do Eugen von Böhm-Bawerk sobre a teoria da mais-valia, que a base, o pilar do marxismo, você vê que aquela teoria não tem pé nem cabeça. E assim por diante. Depois a gente vai lendo os documentários das pessoas que fugiram da União Soviética, os relatos de ex-militantes, etc. E fica vendo que a coisa, não só a teoria é errada e absurda, mas ela é monstruosa, é intrinsecamente mentirosa. E no fim você acaba vendo, a significação de mais como é que se diz? Significação mais alta que a coisa tem, que é realmente isso aí tudo sai de seitas demoníacas antigas. A origem do marxismo é a origem de seita satânica mesmo, não é outra coisa. Quer dizer, lê o livro do rabino Marvin Antelman, To Eliminate the Opiate, e você vai ver o que foi. É a origem de heresiarcas, tá certo?
de dentro do judaísmo, os caras dissidentes do judaísmo, que criaram o judaísmo do B para fuder com o judaísmo. Esses caras eram os antepassados ideológicos de Karl Marx. E como é que a gente vai levar a sério essa porcaria? Isso é lixo. Mas eu levei muito tempo para entender isso.